Boa tarde, estamos de volta com mais um episódio do Nosso Olhar. Já falamos com a executiva de Customer Experience, já falamos com bailarina e o que será que vem agora pela frente? Hoje estamos com uma pessoa, uma profissional que tem uma longa carreira em vendas. E aí já nasce a primeira pergunta. Vendas é algo para homem, para mulher? Mulher tem mais facilidade, homem tem mais facilidade? O que vocês acham de tudo isso? Estamos com a Flávia Franco. É uma profissional aí bastante renomada, muitos anos de carreira, muitos anos de venda. Hoje ela é responsável aí por vendas no mercado pago, pelo mercado crédito. E ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente e entender como que ela foi parar nesse mundo de vendas, de operações que para quem viveu sabe que é um mundo muito louco. Flavinha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar, né? Eu tenho 22 anos de carreira de vendas. Comecei como parte operacional, com atendimento. Lá atrás era tudo muito difícil, era a opção que nós tínhamos, né? De começar, a carreira. Então, eu tenho 22 anos, sou mãe, uma profissional que, quando eu olho para toda essa história de vendas, eu penso, né? O que não seria do mundo da gente se não fosse vender, né? A gente está vendendo a todo momento, está falando a todo momento. E, para mim, quando eu olho para esse universo, eu vejo uma diferença muito grande numa tratativa de um olhar de uma mulher. A gente tem uma visão completamente diferente, mais ampla, né? A gente consegue ter insights com muito mais agilidade. Então, para mim, olhar para todo esse mundo faz com que as coisas, elas de fato tenham sentido. Ao longo dessa trajetória, eu tentei me encaixar em outros core, né? Entender dentro de central de atendimento, uma parte de cobrança, mas o meu coração sempre pulsava muito por vendas, é uma coisa que me impulsiona muito. E ao longo da carreira, a gente vai sofrendo alguns aprendizados, acho que é muito natural. Mas hoje, quando eu olho, eu vejo que faz total sentido uma mulher conduzindo relacionamentos com pessoas, que a gente não consegue fazer nada sem relacionamento com pessoas, mas nessa tratativa de venda, de encantamento, seja do cliente, seja na nossa vida pessoal, para mim faz total diferença. E acho que uma coisa que você fala que é bem interessante, né? Nada existe sem venda, né? Se a gente for pensar, acho que é uma das profissões mais antigas aí do mundo. Antes, talvez, dela ser chamada de venda, já tinha processo de troca, de escambo, né? Que se Sim. fala. Mas sempre foi uma venda, né, de algum produto que você tinha que despertar um interesse. Então, aquela técnica de venda que a gente fala de criação de cenário, sondagem, ela já existe, acho que desde que o mundo é mundo. Sim. Porque você tinha que despertar, de fato, o interesse das pessoas no seu produto em específico, e seja em qual século fosse, sempre acho que foi assim. E uma pergunta, né, que é algo que... Eu também sou uma profissional de venda há muitos anos, né, e uma coisa que muitas pessoas me perguntam, e eu queria saber a sua opinião, você acha que as mulheres elas têm características que facilitam a venda? Tem alguma característica que seja normalmente mais focada para mulheres que facilita nesse processo de venda ou não, ou dificulta? Qual que é a sua opinião? Para mim, eu acho que é a narrativa. A mulher, eu falo que tudo é um produto, né? Nós somos um produto. O que eu estou vendendo em si, né? A minha personalidade, as minhas características, o que eu faço com isso? Então, para mim, é a performance. Então, eu acho que a mulher, ela tem uma performance muito maior e uma característica que tenha mais facilidade. Então, hoje, eu não vejo por gênero, né? A mulher consegue mais do que o homem, nem nada do tipo. Mas o fato da mulher ter esses insights e essa performance, acho que deixa tudo muito mais atrativo, mais aconchegante. Você consegue trazer com uma outra visão. Então, para mim, eu acho que faz total diferença nessa parte da performance, da narrativa que ela traz no dia a dia. Eu acho que também o processo eu sempre falo isso, mas a mulher ela é muito empática, né? Sim. E aí, automaticamente, quando ela quer vender o seu produto, ela vai pensar naquela jornada de uma forma muito ampla, né? Olhando o end-to-end, né? Esse produto faz sentido para o cliente, ele não quer fazer uma questão de uma venda muito mais forçada, ela quer que realmente o cliente tenha um valor percebido, muito porque ela se coloca no lugar e ela sabe que aquele produto precisa ser um facilitador na vida da pessoa ou precisa mexer com a estima da pessoa. Então, acho que é uma característica, empatia, eu acho que é uma característica que traz bastante sentido para a venda e acho
acredito que por isso a mulher também tenha muita facilidade para vender. Quando eu entro nesse assunto, para mim, eu vejo que tem muita diferença no que você tem paixão por fazer. Hoje, quando eu olho, eu tenho muito senso de dono em tudo que eu executo. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer com muita excelência. De anos para cá, eu venho me disciplinando bastante em entregar essa excelência. Mas qual é entregar a excelência quando eu falo de um produto ou de uma característica ou quando a gente vai ter um parceiro? Eu quero entregar para ele o que eu gostaria que me entregassem. Então, eu identifico que eu preciso ser surpreendida de uma maneira positiva, mas essa maneira positiva precisa me trazer mais insights, precisa me colocar dentro do jogo. Não chegar e falar, olha, eu quero um produto assim, assim, assado, a venda vai ser assim, trazer tudo mastigado. Então, essa é a parte que, para mim, eu vejo em mim que eu tenho um diferencial. Eu escuto muito, analiso muito e trago esse insight e aí eu mudo a perspectiva, porque a gente trabalha com públicos diversos. Claro. E aí não é só você fazer uma narrativa de falar com o executivo, que é o nosso cotidiano, mas a gente precisa aprender a falar com o corpo operacional, de ter uma tratativa mais humana, de ter uma empatia, de se colocar dentro do cenário. E isso traz muito dentro da nossa história, né? A gente tem essa história no dia a dia de construção de carreira, né? Eu vim de uma família extremamente humilde, a gente não tinha estudo, então tudo foi construindo ao tempo. E eu acho que com os anos a gente vai moldando um caráter onde a gente consegue ter um diferencial e conseguir equilibrar todos os pratos. Obviamente a gente sabe que cai alguns pelo meio caminho, não tem como, mas acho que o equilíbrio, e isso é muito de característica de mulher, né? E acho que a grande dificuldade que a gente tem de fato é procurar esse equilíbrio, né? Porque a gente se cobra demais, né? E a gente tem um peso que é imposto por nós, que é imposto pela sociedade, que nós temos como se a gente vestisse vários chapéus, né? A gente veste várias características ali, nós somos mãe, nós somos a dona da casa, nós somos a profissional, ao mesmo tempo nós somos mulheres, temos que cuidar também do corpo, da mente. Então eu acredito que a mulher se cobra muito por isso e esse equilíbrio que você falou é um ponto bem importante. E uma outra coisa que eu acredito bastante, e eu queria saber sua opinião sobre isso, é que a venda, ele é um negócio bastante importante, né? A gente fala, por exemplo, na operação aí do qual você é responsável, nós estamos falando de operações de crédito. E aquilo ali, a gente talvez não tenha noção do quanto você está, através de uma venda, né? O analista vendendo ali na ponta, a gente não tem noção do quanto talvez de problema nós estamos tirando da cabeça de uma pessoa. Exato. Né? Eu me recordo de uma operação de consignado que eu tive no passado e eu me lembro de escutar relatos de pessoas falando, olha, eu tinha uma pessoa cobrando o meu aluguel e que com esse empréstimo, com esse consignado, eu consegui pagar meu aluguel e vou dormir esse mês muito mais tranquilo. Então, a gente escuta histórias como essa. Você já escutou, você já viu, você percebe o impacto da venda? Hoje, quando a gente olha para o nosso público em si, a gente vê várias características. Então, a gente consegue, desde trazer um crédito para um cliente que às vezes está passando uma necessidade, a gente passou por um período de pandemia aí que foi extremamente complicado. Muita gente perdeu o emprego, né? Exato. O sucesso hoje do Mercado Livre veio uma expansão muito grande, deu um boom muito grande depois de 2019 devido à pandemia. Então, a gente cresceu muito no mercado. Então, para nós, a gente encontrou várias oportunidades de negócio nesse processo aí nos últimos 6 anos. E aí eu vejo características muito diferentes e é uma essência que a gente precisa implantar dentro da nossa operação. Eu preciso encantar o meu cliente para uma tomada de crédito, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar dentro da necessidade dele. E essa linha, ela é complexa demais, porque ao mesmo tempo que você está entrando dentro da casa do cliente, você está trazendo para ele essa tomada de crédito, você tem que lidar com pontos extremamente sensíveis. Então, a gente já teve clientes que conseguiu expandir muito o negócio. Se não fosse o crédito, eu escuto isso no dia a dia, quando a gente está numa mesa tomando um vinho, tomando um café, e as pessoas falam, onde você trabalha? Eu trabalho no Mercado Pago. Ai, sério? Nossa, eu comecei a vender, minha vida mudou, nossa, eu atendo com isso, atendo aquilo. Então, assim, pelo fato da empresa ter uma dimensão muito grande, você impacta muitas vidas, né? Então, é muito conhecido hoje o Mercado Pago através do Mercado Livre. Mas não tem essa dimensão do tamanho do banco que nós somos. Qual que são os negócios, né? Eu estava até comentando agora há pouco sobre isso.
Poxa, lá atrás, com vendas, a gente começou com um único produto. Hoje nós temos um leque de mais de 9 produtos. Tínhamos uma operação que era um minúsculo, então a gente cresceu em menos de 1 ano e meio, mais de 300% em si. Então, quando eu olho, o impacto nosso da venda em si e da tomada de crédito é muito importante, mas temos um ponto aí de extremamente crítica para mim, que é o superendividamento. Então, ele tem que ter a tomada de crédito, mas ele também tem que ter uma consciência do que ele está fazendo. Então, os nossos experts, eles têm que ter esse tato em trazer a solução, mas ao mesmo tempo estou trazendo a solução. Numa parcela que caiba. Talvez não fazer uma tomada de crédito total nesse momento. Claro. Fazer essa primeira tomada de crédito, daqui a 15, 20 dias, outra tomada de crédito, resolve. Então, assim, tem que ter jogo de cintura. Sim, mas é por esse olhar que a gente vê, né, profissionais como você aí dentro do Mercado Livre, por exemplo, que a gente vê o negócio se ampliando, né? Sim. Porque, de fato, são profissionais que têm uma preocupação genuína com o cliente, né? De não quero só vender para aquele cliente. Eu acho que um produto que vai dar muito certo para o cliente é um produto que vai ser uma relação ganha-ganha. Que acudiu, por exemplo, a gente está falando de crédito aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de venda. E acudiu o cliente, por exemplo, no momento que ele mais precisava e que ele vai ser fiel àquela marca ali para sempre, porque para ele foi um momento crucial. Mas em contrapartida, vai ter momento talvez que ele não está precisando e você vai ter que ter a sensibilidade de não ofertar o total, porque ele está precisando da metade e talvez a metade vai servir para ele. E eu acho que isso é sensibilidade, eu acho que por isso que o negócio tem crescido tanto, né? Dentro do Mercado Pago, a gente tem uma premissa muito grande que quando a gente fala de banco, a gente não tem essa sensibilidade com outros bancos. Que é a tomada de crédito, mas a tomada de crédito com consciência e esperando a experiência do cliente. Então, hoje, o nosso modelo de atendimento não é um modelo onde o cliente ele tenha que chegar tritado. Ele tem que querer receber essa ligação, ele tem que querer receber essa oferta. Já vi, vocês têm essa preocupação, eu vejo vocês falando disso sempre, né? De não podemos incomodar o cliente, não queremos ser invasivo, né? Exato. Então, eu vivo isso no dia a dia com vocês e eu vejo que, de fato, é uma preocupação. E tem um cuidado mesmo, porque diferente de hoje, do atendimento, quando a gente fala de maneira ativa, geral... A gente não quer entrar na vida do cliente e ser um incômodo, uma tomada de crédito de qualquer maneira, porque a gente quer um relacionamento. E relacionamento, como em qualquer outra, ele tem que ser construído à base de confiança. Exato. Então, para nós, qual é o recado geral que a gente até passava para nossas operações? Mais importante para mim do que a venda em si concretizada, ali originada, é importante para mim o cliente saber quem é o Mercado Pago, o que está disponível para ele. O ecossistema completo. Se ele entendeu todo esse processo e se no momento de uma necessidade que ele não fez a tomada de crédito ali, ele vai lembrar, poxa, cara, eu tenho o Mercado Pago que pode me socorrer nesse momento. Claro, claro. Então, para nós, é como se fosse a Bíblia de braço. É um banco de suporte para ele. Mesmo com esse cliente e deixar ele muito à vontade da tomada de decisão. Então, acho que é isso que casa muito bem. Que legal. Legal porque é uma visão muito a médio e a longo prazo, né? Porque a venda de impacto hoje, que a gente fala, ela vai funcionar, mas ela é finita, ela vai acabar, né? E a gente percebe que o pensamento de vocês, o seu pensamento, quando a gente vê no dia a dia, e eu lido com vocês no dia a dia, eu vejo que é genuíno de fato, é uma preocupação genuína de fato com o cliente, mas do qual vocês estão preocupados de manter um relacionamento a médio e a longo prazo. Exato. Né? Manter aquele cliente de fato na base de vocês, que seja uma relação ganha-ganha, que eu acho que é o ponto mais importante. As pessoas conseguirem entender que pode ser bom para uma fintech, aí para o banco, para a financeira, mas pode ser bom para o cliente também no momento que ele mais está precisando, né? Então, acho que isso é o que faz a grande diferença. Um bom ponto aqui, né, que estava até pensando aí sobre até experiência mesmo de tudo que nós vivemos. Quando a gente fala de vendas, é um ambiente extremamente competitivo, né? Tudo é mensurado, tudo é ranking. Não tem passado, né? A gente brinca, o vendedor não tem passado, a gente fala, olha, do dia 1º ao dia 30 você bateu o seu KPI, você entregou sua meta, dia 1º começa tudo de novo e parece que você escreve toda a sua história com um lápis e ele é apagado todo mês, né? Sim. Como que você percebe essa competição e essa questão de tudo ser ranqueado? Como que a gente faz para equilibrar tudo isso? Porque senão você vive numa eterna pressão. Eu acho que assim, automaticamente você sendo de vendas e eu conhecendo você um pouco, certamente
você tem essa pressão, você tem essa autocobrança para você mesmo. É até difícil você dar um conselho, sendo que no intervalo você estava até comentando comigo que você se cobra bastante. Mas como que você aprendeu? Hoje você é uma profissional muito mais madura, de muito mais bagagem. Você já sabe os caminhos para se entregar a KPIs, né? Sim. E como que você vê isso e como que você equilibra tudo isso, né? Lá no passado, né, a Flávia do passado, eu acordava com uma meta, entregava a meta no dia 30 e falava, cara, já tô pensando na próxima meta. E aí... Tinha tempo nem de curtir. Não dá pra curtir, né? O vendedor, ele não curte, né? Nem aproveitei, bateu a meta, pronto, vamos de novo. Você não consegue nem terminar de comer, você já tá pensando no amanhã. Pra mim, lá no passado, eu era uma máquina. Quando eu me autoanaliso, eu era uma máquina de entregar números. Então, eu queria entregar o número de qualquer forma. Então, era de qualquer jeito, eu vou fazer. E aí, você aprende a centralizar tudo e aí não a delegar. Então, de uns 10 anos para cá, vamos dizer assim, de uns 10 anos para cá, eu tive uma virada de chave, acho que questão da maturidade mesmo, minha, mas que a gente não faz um resultado sozinho, a gente traz muito para pessoas. Então, eu aprendi com esse processo dessa pressão a entregar, a delegar, a entender o processo, passar por esse processo e entender que, por mais que o vendedor ele não tenha passado, o nome dele é cravado. Se uma vez cravou o nome dele de uma maneira errada ou equivocada, você vai ser lembrado pelo aquilo. Por mais que você faça... outras N coisas boas. Eu vejo que eu tenho 22 anos como gestora de pessoas e processos. E quando eu olho para isso tudo, eu tenho ganhos gigantes, mas também tive pontos de oportunidades que eu falo... Cara, que difícil. E aí eu falo, não há um pé na bunda que não te ponha pra frente, né? Claro. E aí os pés na bunda que a gente tem da vida de profissional, cara, você precisa olhar com mais detalhe, você precisa trazer uma visão diferente. Então, para mim, lidar com essa pressão, e aí eu falo muito isso para as minhas operações e entendo que, por mais que o mundo que a gente está lidando, que é um mundo de uma entrega de meta, antes de ter a meta, tem as pessoas. Então, a meta ela é um número que ela precisa ser entregue. Se você seguir uma métrica adequada, esse número vai ser entregue. Mas o que você faz com isso? Então, eu tenho uma essência do que eu proporciono, ou qual é a parte de mim que eu deixo por onde eu passo, seja ela pessoal, profissional, enfim. Qual é o legado? Qual que é o meu legado? E eu gosto do que eu ouço. E aí eu ouço, a Flávia é muito incisiva, ela pau pra qualquer obra, deixa na mão dela que ela resolve. Eu gosto disso, não vou dizer que para mim é uma coisa muito satisfatória. É a sua história, né? É a minha história. Não tem como apagar, né? Eu até brinco, hoje, né, os meus gestores são meninos e eu gosto muito de trabalhar com meninos porque temos um ponto crucial que... A maioria das meninas, elas têm uma sensibilidade que, às vezes, da maneira como você fala, elas têm que ter cuidado. E quando a gente é um profissional de alta performance, você já tem aquele impacto por si só. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Entre ser respeitada por ser mulher, entender a minha parte feminina, qual que é o meu conceito ali, e entender qual que é a pressão do que me traz. Então, acho que esse equilíbrio... Não vou dizer para você que a gente está 100%, porque não me analiso como 100%, mas acho que eu estou no caminho. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter é olhar para trás e a gente ter orgulho, né, da nossa história, né? Sim. Eu acho que isso é extremamente importante pra gente. Acho que a gente vai ter erros, sim, né? Somos seres humanos e a gente erra e talvez vai errar mais. Mas essa verdade de você olhar e falar, eu sei quais eram os meus pontos. E ao mesmo tempo, foi uma coisa que eu me cobrei por muito tempo. Eu também sou muito, né, pra frente, sou muito acelerada. E antigamente eu achava que eu tinha que mudar um pouco, né? Falar, não, conforme você vai crescendo, tendo outros cargos, você fala, você precisa ser muito mais estratégico. E quem disse que potência também não é estratégico, né? Tem hora que a potência ela é importantíssima, porque ela dá aqueles saltos que você precisa dar. Então eu aprendi a reforçar
características ali da Renata, sem perder essa essência, e eu percebo que é algo que hoje você está fazendo, que você se sente muito mais segura. Sim. Você olha, você não quer pagar tudo o que você fez, a sua história. Você quer reforçar e aprender outras qualidades que a Flávia pode ter também, que vai conseguir entregar resultado. E um ponto que eu acho bem interessante em você, né, no dia a dia ali a gente percebe que você tem seu lado humano muito forte, né? Sim. E eu sempre falo uma mensagem que eu acho a pura realidade. Assim, eu falo, olha, matemática 1 mais 1 é 2. Pessoas, 1 mais 1 ela pode ser 3, ela pode ser 4, ela pode ser meio, né? Porque você não sabe, a matemática ela pode estar fazendo uma projeção de um full potential que foi uma pessoa que entregou e que talvez nem era o full potential da pessoa, porque a pessoa não estava tão estimulada, não estava seguindo premissas, enfim. Agora, se essas pessoas estão sentindo bem assistidas, estimuladas, automaticamente essas pessoas vão conseguir entregar resultado muito acima do que se é esperado, porque as pessoas buscam formas, né, de sair fora da caixa para poder buscar esses resultados. Então, acho que é um ponto seu muito forte, né? Eu atendo você aí como cliente e eu posso falar que o seu lado pessoas é com tudo com muito tato, você entrega resultado, você tem meta, você é muito direta, porém com muito tato. Eu acho que isso é um ponto bem importante, eu acho que é um dos seus grandes diferenciais aí na sua carreira que tem dado muito certo, né? Eu vejo bastante isso quando essa tratativa, porque em passados a gente passou por coisas complicadas, principalmente como gestora, né? Falando como mulher, a gente tem que se colocar à prova a todo momento. Sempre tive isso, acho que desde a infância, eu tenho que provar a todo momento o quanto eu sou boa. Eu tenho que provar a todo momento que eu entrego. Eu tenho que provar a todo momento que eu sou capaz, né? E quando eu olho para tudo isso, eu aprendi ao longo dos anos, hoje eu sou mãe de um rapaz de 22 anos, e aonde eu criei ele sozinho nesse processo, sendo profissional, eu não tinha Se cobrando. Eu não tinha uma rede de apoio, né, nem por parte paternal e nem por minha parte também, então era eu e ele a todo momento, e aí você tem que ter o equilíbrio dessa tratativa. Então, será que uma pessoa ela não está entregando número porque ela não está entregando número porque ela não entendeu o processo? Ela não está entregando número porque está acontecendo alguma coisa na vida dela? Ela não está entregando número porque ela não está satisfeita? Eu vejo muito isso dentro do meu profissional. Eu já trabalhei em empresas que, no intervalo eu estava falando aqui, que foi extremamente sufocante, tipo, de você chegar e falar, cara, eu não aguento mais, não consigo mais, tá me sufocando, eu não estou conseguindo mostrar o meu diferencial. E isso faz uma diferença muito grande na cadeira que eu estou agora. Eu amo o que eu faço. Eu tive um período de férias recente e eu não vi a hora de voltar dia pra trabalhar. antes para voltar a trabalhar, porque eu falei, cara, eu tenho muita coisa para fazer, eu tô com um monte de ideia. Então, esse diferencial de você trabalhar bem. Então, Mas acho que você sente a liberdade de criação, surreal. você sente a liberdade de poder fazer, inovar. E eu acho que o mais importante, você sente o quanto o seu papel muda a história, muda ponteiro, muda KPI. E aí eu acho que isso aí é um negócio que a gente fala, né? Isso é trabalhar com paixão. Sim. E que bom, a gente tem que se sentir privilegiado. Vai ter momentos de maior pressão, vai ter momentos de menos pressão, obviamente. Mas eu acho da gente olhar para trás e falar, poxa, dentro de tudo que eu já trabalhei na minha carreira, hoje eu posso falar que eu estou num lugar que eu gosto muito e que eu estou sentindo que eu sou extremamente útil e necessária e eu acho que é um negócio que faz diferença e que seja útil para as pessoas, que seja útil para o time, que faça diferença para o time, para um par que às vezes está precisando de uma ajuda. Eu acho que isso não tem preço, né? Nada se paga, né, com isso, né? Que é a satisfação. Não, para mim é surreal. E para chegar nesse nível de maturação e trabalhar numa empresa que hoje eu represento e ter essa liberdade, porque eu tenho essa liberdade, né, eu falei, tá falado, a gente entendeu como é que é o processo, essa confiança é uma questão muito conquistada lá atrás. Claro, não claro. é fácil. É isso que eu ia falar também. Não vamos pensar que ela veio por osmose e caiu que não foi. Eu lembro que eu comecei na minha carreira em call center, eu tinha 16 para 17 anos. Eu trabalhei em casas de filantropia, né, com doação, aí fui para o ramo de vendas extremamente impactante, que na época era cartão de crédito, há 20, 22 anos era tipo um boom. E eu atendia clientes específicos, eu tinha uma regional que era o Rio Grande do Sul, para atender, então eram clientes extremamente críticos que tinha mais objetivos. Um banco como, meu banco, não faço nada fora dali, você com sotaque paulista, eu morava no interior ainda, caipira, aquela coisa toda. E aí você ter aquele poder de convencimento
sentada na PA, né, com todo o preconceito que a gente sabe que tem, né, dentro do mercado de trabalho, operadora de call center. Cara, minha carreira foi ali, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu comecei ali. Tudo que Sustentou seu filho? Sustentei meu filho, viajei, casei várias vezes, não foram poucas. Casei, conhecido como Fábio Júnior, casei, separei, vivi, tô vivendo. E quase nos auges, para mim, dos 40 anos, eu me sinto muito renovada de falar, cara, a minha carreira, foi através da minha carreira que eu conquistei tudo, não foi... sorte, jamais, não tem sorte. Para mim, eu acho que tem muito Deus em todas as coisas. Eu sempre coloco Deus acima de todas as coisas, mas sem entender que nada cai do céu. Não adianta falar, ai, Deus faz um milagre. Não vai cair do céu, filha. Levanta e trabalha. E eu tenho essa fama até dentro da minha família mesmo. Minha mãe fala muito disso. Ah, Flávia é a senhora da razão. Ai, com ela tudo tem que ser certinho. Não é, que para mim eu entendo que um processo tem que ser seguido. E o que tiver na sua mão você vai buscar, né? Ah, não, gente, o céu é o limite, é pouco. Eu brinco, né? Eu tô lendo um livro agora que ele chama Deixa Pra Lá. Que é justamente para você aprender que nem tudo você tem controle, né? Exato. Imagina eu com um time enorme, tudo eu acho que eu tenho... Tudo eu preciso saber, né? Eu não sou centralizadora, mas eu gosto de controlar as coisas. Sim. E ele fala uma mensagem muito importante que é assim, tá na sua mão, depende só de você, é um deixa comigo, e aí você vai resolver. Exato. Se não é um deixa pra lá. E aí você tem que deixar pra lá e deixar mesmo, e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Então é uma coisa que a gente precisa aprender. Fica até uma dica aí de um livro, eu achei bem interessante, que é o Deixa Pra Lá. Mas ele é bem interessante que a gente aprende a tirar um pouco desse controle ou pegar o controle do que de fato está na nossa mão. Lidar com a frustração de você... Porque existem coisas que realmente estão na nossa mão. E aí tem que aprender a lidar também. Cara, tá na minha mão e eu consigo fazer? Sim, eu já passei por... senão você abraça o mundo também. Eu passei por processos assim que, tipo... Ah, beleza, tá na minha mão, só depende de mim. Mas depende de mim, eu não tô tendo essa visão para entregar. Claro. Né? Eu não tenho expertise para entregar. A mente, às vezes, dá uma bugada, você não consegue sair dali. E até você se entender como ser humano e entender que, cara, eu tenho muita falha, isso aqui tá pra mim, tá ok, mas se isso aqui depende de outras pessoas e não foi entregue, eu não posso carregar essa frustração. Exato. E a gente, quando é muito jovem, a gente tem, a culpa foi minha. Não foi sua. É um processo e tem que ser seguido. Assim como o êxito foi do time, quando não temos o êxito, também foi do time, né? Exato. Também foi desmérito de um time inteiro, né? Exato. E uma coisa, né, que já não bastasse todo... que você teve que lutar na sua vida, como você falou, né? Veio de família pobre, foi mãe cedo. Você ainda se descobriu, eu não sei como que você... Gostaria até, inclusive, que você contasse pra gente um pouquinho da história, porque talvez muita gente vai se identificar. Uma mulher gay, né? E assume isso de forma muito natural, muito clara, muito bem resolvida, que eu acho que é um ponto bem importante, porque a gente percebe ainda... Tem muito preconceito no mundo, mas também tem muito gay que também tem o próprio preconceito. Ele não quer assumir, né? Sim. E como que é isso pra você? Como foi essa descoberta pra você? Ai, pra mim foi uma coisa muito surreal, porque eu sempre fui muito namoradeira na minha juventude, na minha infância. Já deu o exemplo do Fábio Júnior. Era a Gretchen, agora... Era, gente. A Gretchen e o Fábio Júnior ali. Eu não acho sentido namorar pra não casar, eu caso. Caso, não deu certo, tudo separa, bem. no próximo. O importante é viver. E eu casei com o pai do meu filho, conheci o pai do meu filho com 12 para 13 anos. Super ele era 6 anos mais velho. A gente acabou, era da igreja, eu era da igreja. E aí, aquela coisa, ai, não quero ficar errando, vou casar. Casei com 16, fiz, né, essa proeza de casar com 16. Essa experiência, tudo foi bom. Olha, tem certas coisas que é difícil. E aí, casei com 16, engravidei com o Matheus com 18 anos. Tive o Matheus com 18 anos. E um ano depois, eu nunca senti atração por meninas. E aí, eu posso dizer até que agora é difícil pra mim sentir atração. Bater o olho e falar, as pessoas mais próximas falam pra mim que eu tenho aquela coisa que é o sápio sexual, é o cérebro. A pessoa pode ser o que for, mas se ela for inteligente, cara, é uma coisa que pra mim... Aí te chama a atenção. Ai, meu Deus, eu quero. E aí, eu me descobri ali nesse processo, no término de casamento. Eu tinha uma amizade com uma menina que também não teve nenhum tipo de relação antes. E aí, em algum momento, a gente sentou e conversou. Falei, cara, tô sentindo uma coisa diferente, porque eu não tinha atração por meninas.
E aí nós ficamos juntas durante quase 10 anos. Ela ajudou no processo da criação do meu filho, tudo. Mas era uma pessoa mais nova, com uma cabeça diferente. Então, foi muito difícil para mim assumir para minha família. Minha mãe, ela é muito preconceituosa. Vem de uma família muito preconceituosa. E a Flávia nunca seria gay. Porque a Flávia é namoradeira. O menino faz fila. E aí, quando eu me descobri com 19 anos... foi difícil para mim me assumir nesse lugar. Eu não achava ainda naquele primeiro momento que eu era gay. Eu achava, é só a fulana. E com um filho pequeno, meu filho tinha quase 2 anos. Como que é esse processo? A igreja, né? Eu ia para a igreja, a igreja que eu frequentava na época tinha uma doutrina bem difícil. E aí foi o primeiro processo me assumir para minha família, né? E... eu tive a sorte de ter avós maravilhosos. Na época que eu me assumi, meu avô já era falecido, minha avó ainda era viva. E a minha avó era daquela geração que ela falava muito para mim assim, você é a geração que fez. Eu fui a geração que sonhei, sua mãe tentou, você fez. Ah, que legal, uma boa definição. E quando eu me assumi gay, eu lembro que era um almoço de domingo em casa... tava todo mundo almoçando, meus tios começaram a falar de um vizinho da frente que era gay, que tinha se assumido, enfim. E aí começaram a chuva de horrores e eu ali nos meus 19 anos, falando, toda eu também. empoderada. Eu falei, sou gay. Aí virou um furdunço. E aí foi bem difícil, teve agressão verbal, tem várias coisas. Aí minha avó veio no meio do tumulto e falou, gente, Flávia, vai mudar alguma coisa da pessoa que você é? Eu falei, não vai mudar. Ela falou, então, filha, faz o que você quiser. Então, pra mim, esse apoio... a pessoa que era mais importante na minha vida ali, que era a minha avó, que foi a que me criou, falou, filha, não vai mudar o caráter, não vai mudar a postura, segue. E aí eu tomei força. Quando eu me assumi gay, eu já morava sozinha, já criava o meu filho, então acho que esse processo, principalmente para o jovem, é extremamente importante. Também faz a diferença, porque às vezes a gente quer cantar de galo na casa dos pais, e a casa dos pais é a regra dos pais. Claro. Né? Então, foi esse processo difícil. E aí, carregando esse processo, crescendo profissionalmente, a gente vai entendendo que os pares não vai fazendo tanto sentido naquele crescimento, tipo, não vai alcançando, é aquela coisa, né? Às vezes você puxa, mas às vezes você tem que largar porque acaba virando um peso. Sim. E aí houve esse término, houve outro relacionamento, e nesse processo todo, eu fui crescendo profissionalmente. E aí eu sofri muito preconceito, né? Principalmente nas empresas onde eu passei. Tipo, ela é assim porque ela é gay. Porque ela não teve um parceiro adequado, né? Não fala, tipo, ou às vezes, pelo fato de eu ter esse leque muito aberto, de me lidar muito bem e de conversar muito bem, principalmente com homens, olha, não cria esperança com a Flávia. Ela não... Como se a conversa tivesse sempre um cunho de algum interesse. E aí, tipo... Eu cheguei a me questionar muito, alguns anos atrás, cara... eu não fazia muito bem a parte comercial. Então, eu não era delicada, não elogiava ninguém da unha, do cabelo. Falava, cara, tô ficando para trás. Porque a gente sabe que tem que ter esse jogo de cintura. E eu não tinha esse jogo de cintura. Mas eu consegui encontrar líderes fortes, aonde me inspirava. E, infelizmente, muitos líderes aonde eu não queria ser. Então, acho que a minha fortaleza foi daí. Eu vou pegar todo esse exemplo que eu não quero, disso que me causa esse impacto, e vou virar para uma coisa positiva. E aí eu fui encontrando caminhos, consegui fazer conexões muito bacana. Então, assim, você se descobrir com 19 anos, né? Ser mãe, solo, que a gente fala ainda até o bordão. Mãe, solo, gay, cristã, não cabe tudo na mesma coisa. Nunca vi tudo Como no que mesmo você é lugar. gay e vai para a igreja? Então, assim, tem muito isso. Mas foi bem difícil de lidar. Foi difícil para me contar para o meu filho. Contei para o meu filho quando meu filho tinha 5 anos e meu filho ia nessa igreja que era uma doutrina bem pesada. Meu filho ficou transtornado na época, que isso era errado. E hoje meu filho é a pessoa que mais me defende. E se eu falar pro meu filho hoje, olha, vou casar e namorar a Maria, tá bom. Eu vou namorar o João. Tá beleza, mãe. Mas isso teve que ser construído. Claro. E a gente, como mulher, não pode deixar de ter posicionamento. Eu acho que essa parte é extremamente importante. Você precisa se posicionar. Se você quer aquilo, se aquilo realmente faz parte da sua essência, do seu valor, do que você quer construir, não tira o pé. Você sabe que
Muitas mulheres me fazem essa pergunta também, né? De Renata, como que a gente faz para ser empoderada? Ah, onde você chega, você tem uma postura muito firme, você não passa despercebida em ambiente nenhum, mas porque, óbvio que é uma construção também, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia me posicionar, independente de quem eu fosse agradar ou não, obviamente com ponderação, com respeito, com educação, porque eu acho que são formas de falar. Sim. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que se eu não concordasse, eu não ia seguir a boiada, né, que a gente fala, né? Eu não seguiria aquilo ali porque todo mundo tá falando que é certo ou que todo mundo tá falando que tá errado. Eu sempre tive um discernimento muito forte de falar isso pra mim tá certo, isso pra mim tá errado, e pode falar 90% que tá certo ou não, e se eu acho que tá errado, e eu vou continuar sustentando ali. Sim. Eu vou querer escutar o outro lado, sem problema nenhum, mas até eu lembro que tinha um programa no Silvio Santos que você escolhia a porta, e muitas vezes ia aquela multidão naquela porta, 90%, e era a porta errada, e só um ali, né, parado, Sim. E muitas vezes ele ganhava o prêmio, né? Então eu tenho muito essa mentalidade, eu acho que é importante a gente se posicionar, e quando muitas mulheres me perguntam, qual é a sugestão, qual é a dica pra gente fazer nossa carreira, pra gente conseguir, eu falo, você precisa se posicionar, você precisa colocar a sua opinião, você precisa sustentar a sua opinião, não dá pra você ficar em cima do muro também, ou você querer agradar todo mundo, porque não vai dar. E eu acho que é um ponto bem importante que você tocou, que de fato é se posicionar. Mas para você se posicionar, você precisa trabalhar, estudar, se aprimorar. É diferente você se posicionar dentro da casa da sua família e você se posicionar você Sozinha. Se sustentando, né? É outra coisa. Então, isso te dá muita liberdade. Então, estudar, trabalhar, ter seu próprio dinheiro, sua própria carreira, seu próprio conhecimento, eu acho que isso é a única coisa que vai te trazer uma liberdade aí sem tamanho e que vai te dar automaticamente possibilidade de você se posicionar. Eu acho que a gente pode sim, e eu vejo muito isso nos jovens atualmente, a gente pode sim entender qual que é o processo todo de construção de carreira, de posicionamento. A gente pode entender todo esse processo, mas acho que a escolha de direcionamento, tipo, de conduta, qual que é a minha conduta? Uhum. Como que eu vou chegar, me posicionar, vamos supor, com a minha família, com o meu filho? Porque tem casos, tem mulheres que se descobrem com 30, 40 anos, às vezes não fez uma profissão, então você precisa acreditar. Então, para mim, acho que parte do princípio de você, cara, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, independente da profissão. Claro. Né? E hoje em dia, a gente está muito aflorado isso do empoderamento da mulher. A mulher, ela está muito empoderada, só que ela também tem voz. E aí a gente tem que tomar muito cuidado da nossa voz. Uhum. Né? O que você está causando no outro? Qual que é esse ponto? O que está tendo de diferente? Então, para mim, quando eu olho para essa questão de postura, eu acho que primeiro, buscar o autoconhecimento, porque isso te coloca num outro patamar de vida, de aceitação, de entendimento, o autoconhecimento e cuidar. Acho que se você não cuidar dentro desse processo de construção de carreira da sua saúde mental, isso. Não tem como. Que engraçado, né? Tem coisa que a gente pensa, se eu tivesse essa mesma mentalidade com 20 anos... eu voaria. Mas faz parte também, é um processo, né? Não tem como, né? Você precisa depois que a gente descobre o quanto o autoconhecimento é importantíssimo, que no começo, quando a gente é adolescente, a gente quer fazer julgamento de todo mundo, né? A gente acha que é os donos da verdade, né? E depois você entende que você nem se autoconhece para você poder julgar outra pessoa, né? E a gente muda muito, né? A gente não tá ali... Eu falo muito isso, brinco muito isso com meu filho, né? A gente não é uma árvore, meu querido, você não tá plantado, né? O mundo tá em constante movimento, em constante mudança, você precisa buscar outras coisas. Não necessariamente, vou estudar. Não, tem muita coisa que no dia a dia, quando você vai trabalhar, você aprende muito mais do que uma faculdade. Então, a gente fala que é a faculdade da vida. Claro, claro. E essa daí é aquela que faz você ganhar, faz você perder e faz você amadurecer muito. Isso faz você sair fora da caixa na hora que tudo que você planejou saiu totalmente ao contrário. Exato. Que isso acontece o tempo todo na nossa vida, né? Sim, sim. Você teve alguma situação, algum momento na sua carreira que você acha que você foi cobrada mais que o necessário? E pensando nessa cobrança, neste momento, ao longo da sua carreira, quais são os valores que hoje você não abre mão como líder e como liderada?
teve momentos, sim, que eu fui cobrada mais. Sempre tive pares meninos, né? Então, eu precisava ter um diferencial para merecer, né? Até a diferença salarial que a gente encarou e ainda encara. Ainda encara, né? Porque ele é homem, porque ele é o provedor, ele tem que ganhar mais. Calma aí, meu querido, as coisas não funcionam dessa forma, né? Na minha casa, eu sempre fui esse alicerce. Não tinha... É aquela coisa, se não existir o meu trabalho, não existe... nada abaixo, porque não tem quem segure. Então, eu fui cobrada de uma maneira diferente e passei por situações complicadas, mas hoje, para mim, o que eu não abro mão em nada é o respeito ao meu profissional. Então, você só vai até onde eu quero que você vá. Daqui para cá, você não passa. Então, existem situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, principalmente por a gente lidar com um público alternado, que às vezes... A falta de respeito disfarçada de piadinha chega. Claro. Então, a gente tem que ser muito firme em posicionar. Então, para mim, um valor que eu não tiro é respeito. Não admito. Tanto para você como para a equipe que você vai liderar, como para o parceiro, como para... Eu acho que assim, Renata, a gente pode falar tudo. Né? Você pode esculachar uma pessoa, mas a maneira como você fala, né? Ter respeito com o outro, ter empatia com o outro, trazer dessa forma. Eu tenho uma tonalidade de voz extremamente alta. Italiano tipo, fala daquela coisa, quem vê forte, acha, né? que tá brigando. Sim. Mas não é, eu acho que tem que ter esse tato até no tom de você falar, claro. Porque pode soar agressivo para o outro. A gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro. Qual é aquele momento, né? O que é, que nem hoje, tá aqui, tá bonitinho, tá maquiado, tá legal. Mas o que tá passando lá fora? O que tá acontecendo, Sim. né? Como que eu tô conseguindo mensurar isso? Então... Quantas vezes você mesmo tinha um problema... E você tinha que mascarar ele por trás de uma aparência, por trás de um sorriso, para ninguém nem saber. Só que você talvez teve equilíbrio para conseguir sustentar isso e levar, mas tem gente que não, né? Não. E todo mundo tem uma história por trás. Todo mundo tem suas guerras internas, né? Eu coloco muito isso, eu falo muito isso em casa, que é o seguinte... Acho que todo mundo tem problema, acontece equívoco com todo mundo, mas você só pode sentar na cadeira de vítima uma vez. Então, se você me cometeu um erro comigo e eu fui vítima daquilo, eu fui vítima daquilo uma única vez. Eu não vou sentar nessa cadeira de novo. Eu não vou me vitimizar. Eu vou entender que aquilo fez parte dentro do meu processo, eu aprendi, evoluí, então vamos para o próximo. Então, agora, errar 2 vezes a mesma coisa... Não dá. E, infelizmente, hoje, a gente tem... A mulher querendo se empoderar, crescer, ter autonomia, às vezes até dentro de casa, mas até uma dona de casa, ela quer ter autonomia sobre as coisas. Só que ela tem tanto receio por ela estar naquele lugar que às vezes ela se deixa ser engolida pelo marido, pelo filho ou pela esposa, né? Ela fica amedrontada. E eu passo isso no meu dia a dia, as pessoas falam assim, ai, Flávia, eu não te falei porque eu tenho medo. Eu falei assim, medo do quê? Né? Qual que é o seu medo? Porque se a gente está dialogando, a gente está tentando resolver. Parte do princípio que se você silencia, acabou. Acho que para mim, quando você está fazendo a gestão e você silencia, você já fez de tudo. Claro. Dentro de um relacionamento da mesma forma, na educação também da mesma forma. Então... E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser um empoderamento... muito da boca para fora. Exato. Porque a gente percebe hoje, por exemplo, a gente acabou de viver uma história que chocou o Brasil, que foi aquele feminicídio, né, que teve da policial, do qual também era casada com um policial, e do qual a missão dela era defender a sociedade, defender mulheres, defender possíveis feminicídios, e ela foi vítima de um, né? Sim. Então, a gente percebe que não dá para você lutar pelos seus direitos de uma forma de levantar a bandeira. Não, você tem que lutar pelos seus direitos nos mínimos detalhes. Exato. No posicionamento de, tá tudo bem, mas eu não gostei da sua piada, eu não gostei da sua brincadeira. Então, eu acho que muitas vezes não precisa ter força, mas você precisa ter uma presença e uma firmeza muito forte, porque provavelmente a pessoa não vai fazer a segunda vez com você. Não, e eu passei por situações assim, em horário de almoço, em trocas, da pessoa trazer algumas situações querendo colocar caráter no meio. Então... Você tem que aprender a parar o outro, mas parar o outro com educação, porque às vezes ele está tão acostumado a fazer aquilo. E mulheres, eu passei situações de mulheres, porque eu tenho uma aparência feminina, né? Eu sou, não vou dizer que sou delicada, porque eu estaria mentindo, né? Mas eu tenho esse estereotipo
que quem de boca fechada, que não vê, não imagina que é gay. E aí, quando as mulheres que trabalham com você no dia a dia, você não vem com uma carta, oi, eu sou hétero, oi, eu sou gay. Quando as mulheres descobrem isso no dia a dia, ai, nossa, mas cheio de tato, é o que eu falo. Você tem que tomar muito cuidado de dar limite, até mesmo para a própria mulher, quando você convive dessa forma. Porque não significa o fato de você ser gay, que você tem intenção com todo mundo, não significa o fato de você ser gestora, que você sempre tem a razão. Então, você tem que ouvir, né? Acho que tudo tem um meio termo, né? E aí, eu acho que a comunicação é falha. Então, não levante bandeiras que você não queira levantar, que você não entende. Que nem... Eu sou uma pessoa que eu nunca discuto sobre política, porque, para mim, não tem sentido, né? Tem o ruim e tem o pior. Então, não tem sentido. Então, eu não entro em rodas que eu não consigo levantar a pauta. Até porque o que é certo para você não é para o outro, né? Exato, eu não tenho experiência, não vivi o que ele viveu, então assim, não tenho como. Mas você tem que ser firme na questão de não ser arrogante, mas, cara, essa sou eu. Então, até aqui você vai, daqui você não passa. Eu brinco, né, que daqui eu olhando é 6, você daí olhando é 9, ninguém tá errado. E cada um tá vendo pelo seu ângulo, né? E tá tudo bem, né? Então tem que respeitar. Mas muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm um preconceito, muito por ignorância também. Sim. Eu não imagino que a sua família queria ter um preconceito com você, uma pessoa que tinha um ambiente, né, dos quais te amavam, enfim. Sim. Mas falta conhecimento, falta... Não tinham casos na família, por exemplo, né? E aí você contou o episódio deles estarem falando de um vizinho, por exemplo, Sim. sendo que tinha uma pessoa dentro de casa e eles não tiveram nem a sensibilidade de saber que tinha também. Sim. Mas eu não acho... eu acho que a nossa missão não é aceitar, obviamente, é a gente se posicionar, mas faltava muito conhecimento. Agora, hoje em dia, nós temos muito conhecimento. Hoje em dia, nós temos muito lugar para buscar informação. Sim. E agora precisa ter muito mais clareza do o que é certo, o que é errado. E também respeitar a opinião dos outros, porque talvez você vai ter que aceitar que a pessoa não te aceite, está tudo bem, desde que ela fique no espaço dela. É a mesma coisa do gênero, né? Quando a gente fala... eu não aceito gay, só você não namorar com gay. Tá tudo bem. É isso. Né? Homem, todo homem é agressivo. Não é todo homem que é agressivo, não é todo homem que... Eu não voto em fulano, ainda bem, cada um vota, por isso seu voto é individual. E ela é mulher. Só porque ela é mulher, ela tem uma opinião errada. Eu vou a favor porque ela é mulher. Não, nós somos indivíduos completamente diferentes, com personalidade diferente. Complexos. Valores diferentes, cultura, criação. Eu e meu irmão temos uma diferença de 4 anos. Nós fomos criados pela minha avó, os dois na mesma condição, entramos na mesma profissão na época. Ele não construiu carreira no ramo, eu construí carreira, e aí eles falam, nossa, mas tudo, minha mãe tem muito esse comparativo, né? Porque a Flávia é assim, você é assado. Cara, não tem comparação. Não tem. Nós somos criados da mesma maneira, mas ele tem uma visão de vida diferente da minha, e não significa que a minha é melhor do que a dele. Exatamente. O que satisfaz ele não me satisfaz jamais. Exato. Mas não significa que a gente foi criado da mesma forma, na mesma cultura, a gente tem que viver as mesmas coisas. E talvez ele vai olhar e vai falar, nossa, quantas coisas a Flávia abdicou para poder fazer uma carreira. Ele fala isso pra mim, ele falava assim, enquanto eu tava dormindo, até o sol nascer 11 horas, 4 horas da manhã, você tava no trem. Eu falei, então, hoje eu ando de carrinho pra cima e pra baixo, tô no ar-condicionado, troco de cidade, porque eu vivi isso lá atrás. Eu brinco muito com meu filho que eu tô nos novos 20. Vou fazer 40 agora, eu falo para ele assim, ele fala, mãe, mas eu comecei a correr tem pouco tempo, estou nas competições, eu quero que ele vá me assistir correr, e aí eu vou para academia, e eu acordo ele para ir para academia junto, então assim, eu quero que ele entre no meu ritmo, porque aquilo tá me fazendo muito bem, então você quer trazer o outro. Claro. Aí ele fala assim para mim assim, mãe, mas você não acha que você tá velha? Falei, menino, eu não tô velha, não. Eu ainda sou um bebê. Se a gente nasce aos 40, eu sou um esperma, rapaz. Tá tudo bem. Eu falei assim, eu com 20 anos, eu tava cuidando de você. A gente não teve liberdade, a gente não podia viajar, não podia viver. Verdade. A gente tava criando os nossos filhos para que eles se tornassem homens dignos, né? Sim. E eu faço meu filho namora há 1 ano, ele tem que abrir a porta do carro para namorada, ele tem que dar flores, ele tem que valores que talvez você nem viveu. Não vivi, jamais. Meu avô, o meu pai eram pessoas bem escrotas mesmo. Mas eu tô ensinando ele para ser um homem correto, digno. E eu falo bastante isso, até mesmo para a namorada dele. Cara, ele não te tratou bem, mete o pé na bunda, vida que segue, porque a pessoa ela tem que vir para somar. Claro. E eu tô criando meu filho para que ele seja um adulto funcional.
Então, o adulto funcional trabalha, estuda, né? Hoje ele tem a faculdade, tem o trabalho dele. Respeita o espaço do outro. Hoje em dia, até para falar com ele dentro do quarto dele, eu bato na porta. Então, assim, eu aprendi esse espaço, porque eu achava que era mãe, era dona de tudo. Né? Então, você vai aprendendo com E tá tudo bem as escolhas, né? Eu e meus irmãos também somos completamente diferentes. Eu tava contando pra você no intervalo, né? Da diferença que nós somos. Enfim. E tá tudo bem. A grande questão é você saber que tudo que você faz vai ter escolhas e renúncias, e tudo que você deixa de fazer também vai ter escolhas e vai ter renúncias. Exato. Né? Então, você precisa entender o que você quer buscar da sua vida. Você quer buscar conforto? Qual é o tipo de conforto que você quer? Qual que não é? É assim, né? Você pode plantar o que você quiser, que a colheita também vai vir daquela plantação que você fez. Exato. E tá tudo bem. Se aquilo ali te faz feliz, Sim. seja feliz. Eu acho que o que a gente tem que defender é que as pessoas sejam felizes, independente de qual campo ou do que... Um precisa de mais dinheiro para viver, outro precisa de menos, outro quer viver no meio da natureza, outro quer viver na selva de pedra, e tá tudo bem, né? Vamos ser felizes, desde que a gente respeite o espaço do outro, que seu limite acaba onde começa o do outro, né? Exato, exato. Uma pergunta que eu acho que é bem interessante, e eu fui me aprimorando na carreira para isso, e imagino que você também. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Tem muita diferença de você bater meta e você ser um profissional de alta performance, né? Que aí você tá falando de bater meta, você bateu meta, acabou um mês, como você vai bater o próximo mês você já não sabe, enfim. E o profissional de alta performance, ele tá pensando de forma mais estratégica, pensando a longo prazo, enfim. Você viu essa sua mudança, esse seu salto? Porque é natural, né? No começo você foi ensinado para bater meta e só quer bater meta, né? De vendas ali. E como que você percebeu aí essa diferença e... Hoje você se considera uma profissional de alta performance, por qual diferença do que você fazia no começo da sua carreira? Eu era muito executora. Então, tudo que me traziam para fazer, eu fazia. Então, tem que pintar de azul. Cara, não é impossível pintar de azul, mas eu vou pintar de azul. Vou entregar. Então, você seguia a regra. Tipo, falaram o que tinha que fazer. Vai ter que fazer dessa forma. E aí fazia a qualquer custo. Eu já fui um tipo de gestora lá no passado, bem açougueira, né? E mudou para mim essa virada exatamente na tratativa que eu falei para você de pessoas. Quando eu percebi que, aqui não tá legal, eu preciso mudar isso aqui, não tá fazendo bem para mim, não tá fazendo bem para o outro. Mas, para mim, a parte estratégica veio quando eu comecei a colocar oxigênio no meu cérebro, né? A gente falou no intervalo, eu faço terapia há 8 anos. E eu passei algumas situações bem complicadas nos últimos 5 anos, né? Eu passei situações de câncer na família, acabei perdendo a minha avó por óbito, enfim, foram várias coisas. E chegou um certo momento que o meu cérebro parece que tinha parado. Eu só entregava a meta. E eu achava que eu estava fazendo muito. E... Não sabia nem como, ia no automático. Não, eu ia no automático e aquela coisa, né? O seu nome já tem peso. Então, tipo, ninguém abusava a não entregar. Claro, claro. Né? E aí, meu cérebro não saía daquilo. E aí, eu busquei uma ajuda de uma terapeuta cognitiva, na época. E eu falei, cara, eu tô aqui hoje porque eu preciso virar uma profissional de alta performance. Eu preciso ser vista de outra maneira. Eu quero mudar esse mindset. E aí, ela... Quais são os seus pontos de incômodo? Então, eu listei todos os meus pontos de incômodo e eu fui fazendo um checklist mesmo, né? De posicionamento, de postura, de voz, do que eu vou entregar, como eu vou analisar, eu pensava assim, o que meu gestor quer ouvir? Que eu ainda não pensei. E aí eu me tornei a pessoa que se antecipa. Então, hoje, a minha maior fortaleza, que é a minha intensidade na entrega, é o meu resultado de entrega, de impacto, é também o meu ponto maior de oportunidade, porque eu tenho uma expectativa que o outro vai chegar à minha altura, porque eu acho que eu sou o básico. Né? Quando eu olho, eu acho que eu sou o básico, então eu acho que o outro tem que ser o básico. Só que quando você lida com gestores de alta performance e entra nesse mundo ao longo desses últimos 5 anos, você não é básico, você está muito acima das expectativas. E para você estar acima das expectativas, você precisa reconhecer, mas não num campo de prepotência, de arrogância. Você tem que reconhecer e falar, cara, isso aqui, esse meu core é melhor, eu lido melhor com isso. Nisso eu sou boa. Nisso e tá tudo bem você ser bom naquilo. E eu sou muito boa com números e pessoas, eu consigo casar isso. Você conseguiu o equilíbrio ali. Consegui. Que é a grande dificuldade.
E para mim é natural, eu consigo lidar muito bem. Às vezes os meus amigos brincam muito. Flávia, você seria uma ótima, porque no passado eu quis muito ser juíza, né? Você daria uma ótima. Eu falei, mas para mim ser juíza eu tinha que passar pela polícia, ser uma delegada, e eu ia morrer porque eu sou folgada. Não posso. Porque arquiteta, eu não ia ter tempo para construção, porque eu queria a construção pronta para ontem. Então, eu acabei sendo gestora porque eu me encantei por todo o processo e hoje, trazer números muito grandes, eu não me assusta mais. Eu vi aquilo no passado e aquilo falava, meu Deus, eu não consigo. Porque era só na força e não na estratégia. E aí eu coloco a cabeça para pensar e eu tenho um diferencial que as pessoas que trabalham comigo trazem feedbacks constantes sobre isso e é um ponto que eu também reconheço. Eu consigo inspirar a fazer no amor. Porque eu fazia pela dor. Então, eu consigo trazer, eu consigo colocar a pessoa para pensar, eu consigo desenhar uma estratégia dela junto, eu consigo enaltecer o trabalho dela. Por que ela chegou? Ela chegou porque ela sentou do lado. Então, assim, hoje eu conheço todas as minhas operações de uma ponta a outra. Então... Você é exemplo, você pode falar porque você é exemplo. Até mesmo dentro da Action, quando eu chego... Eu conheço todos, desde do representante, a quem faz a monitoria, a quem serve o café, o coordenador de outra operação, que às vezes está ali. Então, assim, eu faço questão de deixar aquilo e colocar para pensar, porque eu nunca sei. Hoje eu estou com a Renata. E amanhã se eu estiver com a Maria? Então, como que vai ser? Então, você consegue criar, você tem facilidade de criar um ambiente colaborativo. Consigo. E resolver conflito como ninguém. E, às vezes, os meninos que trabalham comigo falam assim, Flávia, eu teria perdido a paciência. Eu falei, mas eu perdi a paciência. Aquilo ali foi... É que você não percebeu. Falei assim, mas é que aquilo ali era na sutileza, porque eu entendi que não era mais força, era estratégia. Hoje, Renata, inclusive até na minha vida pessoal, eu tenho tudo o que eu quiser, como eu quiser, de quem eu quiser, assim, sutil, porque eu consigo trazer aonde aquela pessoa... Se aquela pessoa vê uma vantagem... Eu estou no lucro. Ela viu uma, não precisa ver 5, 10. Ela viu uma, então ela vai me entregar o que eu espero. Eu uso muito isso com meu filho. PNL, hein? Programação Neurolinguística. Você programa o cérebro da pessoa. Eu queria muito que ele começasse a faculdade. Eu fiz faculdade muito tardia, por questões financeiras mesmo. Eu queria muito que ele começasse uma faculdade. E ele não queria ir para o meu lado. Ele queria ir para o lado da tecnologia. E aí eu comecei a estudar sobre as coisas de tecnologia. Às vezes eu trazia uns insights para ele. Um dia do nada, 3 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem. No dia seguinte eu acordei, ele falou assim, mãe, me inscrevi na faculdade, eu tô fazendo ciência de dados, lá, lá, lá. E tipo, para ele o mundo tá maravilhoso. E para mim tá sendo muito encantador aprender com ele, porque não faz parte do meu mundo. Do seu mundo. Não é a minha linguagem. Mas eu só consegui, e eu poderia ter imposto, porque eu sou a pessoa que... Eu mando, você faz. Então, assim, eu podia impor ele, eu quero que você comece uma faculdade. Mas você aprendeu a respeitar o espaço dele. É que nem agora, né? Eu falo pra ele tem 22, eu quero que ele vá embora de casa até os 25. Então, eu tenho uma meta pra ele. Cara, você tem que comprar seu apartamento, se organizar, que de 25 anos eu quero dar beijo e tchau pra você, porque eu quero que você seja um homem funcional. Eu quero que você vá morar junto, que... Eu passei por isso lá atrás. Quero que ele more sozinho, que ele tenha a experiência dele, a vida dele, pra depois ele conseguir construir uma família com alguém e não... carregue os erros que ele me viu cometer ao longo dos anos. Então, eu tenho essa diferença. Eu consigo trazer a pessoa para a situação daquela maneira mais pacífica, né, em si. É dom, né? Cada um tem seu dom, né? E nós precisamos aprender a reconhecer também um ponto positivo. Sim. Nós somos muito críticos, né? Eu também sou muito crítica, né? Para eu achar o problema em mim é rápido. Eu preciso melhorar tal coisa, eu tô lendo pouco, eu tô estudando pouco. Nossa, quanto tempo faz que eu não faço um curso novo? Mas e também o ponto positivo que você tem para você enaltecer? É complexo, mas você tem que fazer isso, né? Porque tem pessoas que é ruim você fazer um marketing ou você reconhecer algo que você não faz, que você não executa. Agora, o que você faz e você é boa, tá tudo bem. A gente se cobra muito, né, Renata? E eu vejo muito isso. Eu ouvi isso ao longo da minha vida algumas vezes. Flávia, você nunca tá satisfeita. Nunca tá bom para você. Todas as vezes que eu chego no ponto A, você já tá no ponto C. E aí eu uso a mesma analogia que eu falei pro meu filho. A gente não é uma árvore, não nasceu grudada. Então, eu sempre quero mais, porque, para mim, a alta performance, ela vem de uma produção. Seja ela na sua vida profissional, seja ela na sua vida pessoal. Que nem,
eu passei por um processo grande de emagrecimento, estou passando por um processo de atividade física muito grande, de corpo, de mudança de personalidade. Eu iniciei uma faculdade de psicanálise porque eu quero trabalhar com casais. Então, com 60 anos, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com casais, resolver a vida dos casais, porque eu já tenho muita experiência nisso. Vamos resolver a vida deles. Fábio Júnior, bem. E eu surgiu esse amor para essa parte da psicanálise devido ao comportamento que eu tive de autoconhecimento. Então, fiz terapia normal, fiz terapia de casal, fiz terapia com meu filho. Porque você vai descobrindo algumas coisas ao longo do tempo que você acaba se encantando. Então, assim, não necessariamente eu vou me manter nessa cadeira de gestão e de alta performance aqui. Mas lá na frente eu preciso ter dons que não foi uma faculdade ou um curso que me trouxe, mas o que eu carreguei ao longo da vida. Então, e essa vivência de pessoas é difícil. A gente precisa parar de se cobrar tanto, a mulher de estar sempre produzindo e entender que, tipo, aqui eu tenho que parar e eu tenho que respirar. Eu me sentia culpada por descansar no final de semana. Eu me sentia culpada de pegar férias. Eu me sentia culpada de, ai, meu Deus. Hoje, eu faço meu cabelo 7 horas da manhã, eu entro 8h30 na empresa. Meu cabelo eu faço 7 horas da manhã. Minha manicure já sabe, a minha cabeleireira já sabe que o meu horário é antes de entrar no trabalho. Então, vou lá, faço. Não me sinto mais culpada. Se eu falei pra você, eu passei por um processo de câncer ao longo desse 1 ano e meio. Na minha primeira cirurgia que eu tive, que foi recente agora, foi em novembro, eu tirei um nódulo no rosto e aí voltei, cheguei para trabalhar. Vamos trabalhar. Aí meu gestor falou assim, cara, desliga, não quero, estou tirando esse acesso, não quero. Vai descansar. E aí, na outra que eu fui tirar a do útero, eu já falei, não, vou obedecer, vou dar uma respirada dentro do meu corpo. Porque a gente tem muita aquela coisa, eu não tô sendo eficiente o suficiente, eu não tô produzindo, eu não tô fazendo. E precisa ter muito cuidado, né? Tem, porque senão você fica bitolada. Você fica bitolada e tinha um professor que sempre falava que você precisa ter tempo pro ócio criativo, você precisa afiar o machado. Se você ficar sempre dando machadada, o machado fica cego. É isso. Né? E a gente parece que não tinha aprendido isso, né? Mas tudo bem também. A gente veio de uma era que era muito trabalho, força, braço e vamos lá. E agora tá tudo bem você trabalhar horas e horas, mas você precisa tirar aquele dia para deixa eu andar aqui no meu departamento, fazer um network, que também é importante, tomar um café com uma pessoa, reparar, porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente não repara alguém da nossa equipe que tá com uma cara que claramente essa pessoa tá com problema, mas você tá tão no automático que você para de enxergar as pessoas. Então a gente de fato precisa tirar tempo, não só pra gente, pra criatividade, mas também para observar o mundo ao nosso redor, que tem o mundo inteiro acontecendo, né? E é muito cuidado, né? Porque a tecnologia tá avançando muito no espaço e a gente tá deixando de viver o real mesmo, desligar o celular e viver mesmo essas experiências. Sim. E eu tenho tratado... Que é a experiência real, né? Isso é a vida real. Eu tenho tratados com amigas minhas que a gente tem que, pelo menos uma vez na semana, tomar um café ou tomar um vinho. Independente de relacionamentos ou não, eu tenho que estar com outras pessoas, eu tenho que viver outras coisas, porque isso faz com que o meu cérebro oxigene, pare de pensar só em trabalho, porque pra mim, se a pessoa fala assim, Flávia, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de trabalhar, cara, tipo... Isso é uma coisa que me motiva muito, mas é porque eu estou num ambiente confortável, porque eu estou numa empresa onde eu admiro muito, onde eu tenho gestores e pares que conseguem acompanhar a linha de raciocínio ali e conseguem trazer esses pontos positivos, mas a maioria das pessoas hoje não tem isso. E não só isso, né? Você não pode colocar todo o peso. Eu vi uma analogia que eu achei bem interessante, que é o ser humano, né? A pessoa, ela é uma mesa que tem 4 pés ali, né? E se você tira um pé dela, ele precisa ter o outro suporte para ele permanecer em pé. E talvez se você deposita todo o seu empenho e só o seu foco e todo o seu engajamento somente no trabalho, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exato. Pode ter uma mudança grande de gestão, pode ter um corte, pode ter qualquer coisa. E aí você se sente perdido, né? Você parece que perdeu o seu chão, o seu norte. Então precisa sim cuidar do corpo, como você está fazendo agora, que é um dos seus pilares. Sim. Precisa sim cuidar da alma, precisa cuidar da mente, precisa cuidar das amizades, precisa cuidar do trabalho, obviamente, né? Sim. Por isso, o trabalho ele é uma forma para você conseguir sustentar toda a sua vida real. Então ele é um negócio extremamente necessário. Eu também sou workaholic pra caramba, também gosto.
mas tem que aprender a equilibrar, porque senão basta, né, um estralo aí da vida e aquilo ali te desestabiliza e você parece que era o único pilar que você tinha, né? Exato. Então acho que precisa pensar bastante nisso. Da última vez eu quis trazer um joguinho de pergunta que eu achei bem interessante, até para as pessoas assistirem e falar, deixa eu ver quem é Flávia, tal, de forma rápida também. E é um bumerangue muito rápido, que é para você falar exatamente o que vier na sua cabeça, uma palavra, uma frase, enfim, do que vier na sua cabeça, tá? Então é algo sem pensar. Vamos pensar, você que tá pensando aí na psicologia toda, vamos pensar que tem que ser algo até Rápido. Inconsciente. Não pode planejar algo, não. Bom, vamos lá. A primeira já vai fazer você pensar. Trabalhar muito ou trabalhar com estratégia? Trabalhar com estratégia. Olha, você também trabalha muito. Trabalhar com estratégia com toda certeza. Porque hoje eu consigo respeitar os espaços. Aham. Então, para mim, a estratégia, ela é um core que tá vindo nos últimos 2 anos bem forte para mim. Mas já foi trabalhar muito. Ah, já foi. Já. Um limite seu que você aprendeu a respeitar. Saber pedir ajuda. Eu não pedia ajuda, eu sempre resolvia tudo sozinha, fazia tudo sozinha. Tipo, eu sou dona da razão, faço com tudo. E eu sou a pessoa que, eu falo bastante que eu sou a amiga que soluciona, eu sou a filha que resolve, eu sou a esposa que conduz. Mas ninguém faz isso por você. Jamais. Porque você não procurava também. Também não procurava e as pessoas nem se atreviam, porque tudo que eu fizer ainda vai ser pouco, né? Então, eu aprendi a pedir ajuda. Que tipo, bom. preciso. Um hábito que protege a sua saúde mental. A terapia e a corrida. A corrida vem me ajudando bastante, me libera muita dopamina e tem uma sensação muito prazerosa. Eu ainda fazia 2, 3 vezes por mês. Hoje é intensificado diariamente, então... E te ajuda no trabalho também? Muito, muito, muito. Tem dias que às vezes eu chego e aí eu falo, nossa, tô cansada. E aí o meu pai fala assim pra mim assim, você não foi correr hoje? Não fui. Então é isso. E eu sou, tipo, diurna demais. Então, todos os dias, 5h30 da manhã, eu tô de pé. Você vê, né, como que é engraçado. Tudo tá ligado, né? Tudo. Se você tá cuidando da sua mente, está cuidando do seu corpo, automaticamente está cuidando do seu trabalho, você é uma profissional melhor, mais disposta. Então, tudo é um equilíbrio. Tudo bem que nunca você vai estar com todos os seus campos equilibrados. Sempre alguma coisa tá menos ou mais. Mas tem que procurar, né? Exato. Eu incluí recentemente um devocional antes. Então, antes eu acordava, então eu já pegava meu celular e ia checar os e-mails. Hoje, meu celular não dorme comigo no quarto, ele fica na sala. E aí eu acordo... Se não, você ia ler seus e-mails. Eu já leio os e-mails. De madrugada, 4 horas da manhã, acordei, a Flávia respondendo os e-mails. Ô, meu gestor, 9h30, Flávia, desloga. E eu tô lá respondendo. Então, assim, eu coloquei isso como um limite pra mim. Então, eu acordo, eu leio. Eu tô lendo um livro recente que se chama Redimindo o Tempo. Ele é um livro que fala sobre gestão de tempo, sobre organização, mas ele traz... traços bíblicos. Então, como que Deus organizou, né, as coisas, como que eram os apóstolos. Então, ele casa o que eu acredito que para minha espiritualidade seja bom e também como respeitar o meu tempo, que eu sou muito acelerada, e respeitar o tempo de resposta do outro. Então, isso para mim eu não tô abrindo mão nos últimos tempos, que acho que tem dado um equilíbrio aí. Legal, porque às vezes as pessoas não tomavam iniciativa com você, mas porque você também não dava nem tempo delas pensarem que tinha que tomar iniciativa. Não. Uma palavra que define a sua carreira. Resiliência. Não só a sua carreira, né? Pelo que eu vejo, a vida. Mas a carreira foi muito resiliente. Eu podia ter jogado pro alto, virado atriz, sei lá. Viajado o mundo. Mochileira. Ai, gente, eu tinha tantos atrativos. Mas eu fui ser mãe e eu tive que trabalhar, não teve como. Bom, e para finalizar, uma mensagem que você queira passar para as mulheres que vão estar assistindo esse quadro e que estão começando carreira agora, ou que viraram mãe agora, ou que estão se sentindo perdida na carreira, como você, como eu, em algum momento a gente já se sentiu assim. Qual é a mensagem que você passaria? Não necessariamente tem que ser de carreira, tá? Tá. Eu vejo que a mulher ela tem um potencial muito grande, acho que em todas as suas entregas. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se conhecer muito bem. Então, a opinião do outro
não é uma verdade absoluta, né? Então, a partir do momento que você se conhece, seja na sua carreira, seja como mãe, seja como na sua vida pessoal, dentro de um relacionamento, isso acontece muito, né? Às vezes a mulher ela se sente inibida dentro de um relacionamento que ela não se acha que ela é o suficiente, porque talvez o parceiro, a parceira ganhe um pouco mais, tenha uma visão de futuro maior. Eu passei por isso como mãe, né? Eu me questionei muito ao longo da minha carreira, da minha vida com o meu filho. Cara, eu perdia coisas importantes na escola, até às vezes eu tinha que priorizar minha carreira do que priorizar uma festinha de escola, um Dia das Mães, uma Páscoa. E eu me questionava, será que eu não estou sendo uma boa mãe? Será que eu não estou trazendo o suficiente? Será que eu preciso buscar o pai dele para me ajudar nisso? E não necessariamente era isso. Eu precisava me conhecer como mulher, como mãe, como profissional e falar, cara, eu sou muito boa no que eu faço. Eu estou fazendo o meu melhor. Então, eu acho que o autoconhecimento para a mulher, para qualquer via, é extremamente importante. E eu venho de uma família onde cuidar da saúde mental era uma coisa de louco, né? É uma coisa... E desde antes, né, de muito tempo antes, a gente já tinha os problemas que a gente tem no dia a dia. Hoje é falado com mais clareza, né, sobre vários diagnósticos, mas a gente precisa de um tipo de terapia, seja terapia com uma própria terapeuta, seja com um amigo, seja dentro do esporte. E aí você tem que se conhecer e falar, é isso que eu quero. E é não tirar o pé. Se você acredita em uma coisa com convicção, se aquilo é intrínseco, se aquilo grita muito forte, só vai, né? Não escuta, porque às vezes até parente, familiar, amigos que a gente acha que são amigos, não consegue te aplaudir quando você está no alto, quando você está baixo. Eu já passei por momentos difíceis. Quando você está chorando, você está entristecida, tá aqui, tô junto com você. Mas e na hora que você eleva o nível? E na hora que você começa a dizer não? E na hora que, cara, esse bar não me comporta, essa vida não me comporta, esse lugar não é legal, não vou admitir que você fale de fulano na minha frente, porque você acaba sendo conveniente. Então, eu acho que o autoconhecimento leva, seja mulher, seja homem, seja quem for, a qualquer lugar, a partir do momento que você fala, cara, eu me conheço, eu sei o que eu quero. Tá certo. Flavinha, super obrigada. Foi uma delícia o nosso papo. A hora passou que a gente nem viu. Fugimos totalmente do roteiro. Foi muito prazeroso. Acho que foi um papo totalmente aberto, totalmente transparente. É muito legal ver muita similaridade que nem eu sabia que eu tinha com você, por exemplo, de muita coisa que você passou, que eu passei também na minha carreira. Passei também como mãe, também fui mãe super jovem. E foi um papo muito franco, então eu fico muito feliz aí porque eu acredito que o nosso olhar ele vem para isso, para mostrar a mulher de forma verdadeira, na íntegra, com seus defeitos, suas qualidades. E eu acho que foi isso que você fez muito bem aqui. Você trouxe a Flávia com seus defeitos e seus acertos de uma forma muito clara, muito franca. É isso. Então fico muito feliz aí, acho que foi um prazer ter recebido você aqui no Nosso Olhar. Obrigada. Eu não esperava que passasse tão rápido, né? Parecia que a gente tá tomando chá, um café e seguiu. Eu acho que é importante pra gente esses momentos de conhecer outras mulheres, de entender outras coisas. Acho que foi muito rico. Pra mim foi muito rico. E ser inspiração pra muitas também, que talvez não precisam quebrar tanta cara como nós quebramos, né? Às vezes a gente inspira pessoas que a gente nem imagina, Nem imagina. É isso. E pra vocês que ficaram assistindo até aqui com a gente, Nosso Olhar... espero que tenham gostado bastante do episódio, que a gente tenha conseguido transmitir mais uma mulher totalmente empoderada, num outro campo de atuação. Estamos muito felizes e até a próxima.